Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Acácio? Prazer em te receber aqui no nosso podcast. É uma alegria receber pessoas assim que eu não conheço, então vai ser uma conversa diferente, vai ser uma conversa bem gostosa, com um tema delicado. E eu queria que você se apresentasse, por favor. Prazer é todo meu estar aqui com você. Um tema assim, trazendo um tema tão forte, mas necessário. Meu nome é Macia Pereira, sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho pós em saúde mental e psiquiatria, tenho pós em ABA, né, sou analista ABA, e tenho uma caminhada aí grande na área da escola, eu já sou aposentada, e caminho na clínica, fazendo atendimento, fazendo avaliações neuropsicológica, como também tem um grupo de mulheres que eu acompanho, que é a parte social online. Né? É o grupo Só Mulheres, que tem crescido a cada semana, é um apoio, é um trabalho seguro, é um grupo fechado, é fechado no sentido de a sala fechada, mas não em questões de participação. Né? A mulher que deseja entra em contato comigo e eu insiro no grupo. Uhum. Belíssimo e super necessário, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, como essa questão ainda é muito feminina, né? Essa questão do autoconhecimento, de se reunir para discutir emoções, para tentar se melhorar, para tentar melhorar relações, ainda é uma questão muito da mulher isso, né? Eu comentei com você que aqui no nosso podcast a nossa audiência é 94% de mulheres, né? A gente tem ali alguns homens, mas é assim, esmagadora maioria é de mulheres. No seu consultório, você percebe isso também? Eu sei que tem esse grupo de mulheres, mas fora esse grupo de mulheres, a sua maior parte de clientes é feminina também? Sim, a maior parte é feminina e também tem uma grande parte crianças que são autistas, múltiplas deficiências. E assim, percebo também que essas mães, que elas se denominam mães atípicas, elas têm muitas emoções, né? Muitas emoções, muitos momentos que elas se sentem só. Muitas delas são mães solo, e aí tudo contribui porque às vezes são questões do nascimento da criança, outras a questão da revelação, né, do espectro, e o pai, né, o parceiro, se afasta. Existem muitos relatos sobre isso, principalmente em comunidades carentes, no qual eu tenho muito contato também, e nós percebemos essa questão do só, né? Do só, do ser no mundo só. E questionamos, às vezes damos oportunidade da fala, a liberdade dela estar falando, verbalizando o sentimento dela, e ela fala que mesmo estando a família circulando próxima, ela sente o vazio, ela sente aquele sentimento de estar sozinha, porque quando vem a questão do filho, ela realmente está sozinha, mesmo tendo pessoas na casa, familiares ali presentes, rede de apoio para algumas coisas, mas não para estar com aquele filho que desorganiza o comportamento, que às vezes não está bem para estar socialmente junto com outras crianças, outras pessoas, as demandas diárias delas. Uhum. Essa solidão, né, que muitas mulheres sentem, elas estariam também ligadas, agora eu vou puxar um pouquinho para um outro assunto, né, para questões existenciais, Márcia, pelo seguinte, por que que eu te pergunto isso? A mulher gera a vida, né? Ela que, obviamente, com a colaboração
do parceiro, né, a Sim, presença sim, ativa, sem ele isso nada aconteceria, né, sim, mas tudo acontece dentro do corpo da mulher. Então, durante 9 meses, ela vai se preparando para aquele ser, né. Eu escuto muitas mulheres também e elas falam assim, tem uma fala muito interessante de uma jornalista com quem eu conversei, ela falava assim: "Eu quando eu tinha que tomar remédio, eu sempre esquecia, mas a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, todos os suplementos e o ferro e tudo que eu tinha que tomar por causa da gestação, eu nunca esquecia. Então começa na gestação um compromisso muito sério, na maioria das mulheres, né. A gente sabe que tem exceções, mas na maioria das mulheres começa ali um compromisso muito sério com essa vida que está começando, né. A mulher, ela se abstém de fumar, de beber. Estou falando das, né, das pessoas que estão ali conectadas, né. E o homem não, é vida que segue, né. Durante 9 meses da gestação, a vida dele, a parte das talvez preocupações financeiras, né, porque eu acho que o homem se preocupa um pouco com isso, a vida dele segue normal. Esse bebê nasce e a vida dessa mulher se transforma completamente. E ainda hoje, na maioria dos casos, esse homem não sente a chegada desse bebê, né. Essa mulher fica 4 meses, 6 meses em casa com essa criança, e esse homem, a partir agora que foi aprovado os 20 dias da licença paternidade escalonado, né, porque não são 20 dias logo de cara, ele hoje recebe 5. Então, é como se fosse um carnaval, né. Tem o tempo de um carnaval, essa licença, paterna. E aí esse homem não engrena, e essa mulher cada vez embarcando profundamente nessa viagem. Isso a gente sabe que provoca muitas separações no primeiro ano de vida do bebê, porque a mulher vai para um lugar que o homem não foi, né. Na sua vida clínica, você recebe também casais ou mulheres trazem essa realidade para você, do tipo: "A minha solidão é porque eu fui com a maternidade e o meu parceiro ficou"? sim, sim. Traz, eu atendo casais, sou terapeuta de casais, de família. Hoje não recebo tantos casais, mas assim, acompanhei pouco tempo um casal, até pouco tempo. E nós percebemos a questão da maternidade é como se fosse um instinto de proteção. A mulher tem aquela coisa de proteger, aquela coisa de acolher, muito mais que o homem. Até mesmo por conta de ser, nós somos emoção, né? Nós somos a emoção intensa. E o homem, ele é mais para o lado da razão. Então, ele é a pessoa mais, vai mais para o lado de prover. Né? Nós sentimos isso. Fazemos assim uma análise muito rápida, não deveria ser dessa forma. Deveria ser assim: estamos grávidos. O que nós estamos fazendo? Antes era assim: minha esposa está grávida. O que a gente tem feito? Um exercício com o casal? Não, vocês dois estão grávidos. Estamos grávidos. Para que isso ele internalize. Como você falou, a questão da existência, a existência de cada um, o que cada um acredita. Quando nós descobrimos a maternidade, nós estamos grávidas, e aí parece que algumas ficam alegres, logo saem saltitando, outras ficam tristes, outras parece que o chão abriu, e agora? Né? E aí vem um caminhar que pode proporcionar uma depressão pós-parto. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Essa mulher, ela sente como se ela fosse a única a estar ali com aquela criança. É meu. Eu estou grávida, é meu. Então, esse sentimento que traz essa criança no máximo de proteção, parece que se funde, parece que ela fica fundida as personalidades ali desde o ventre, porque quando ela fala do filho, ela fala é meu. E nós estamos trabalhando isso em terapia, com questões de casais grávidos, a gente consegue fazer esse trabalho, não, estamos grávidos, e não essa coisa de estou grávida.
para a gente trabalhar essa questão já no homem, para ele se inserir, ele está dentro dessa gravidez na mesma intensidade, na mesma sintonia que a mulher, para não correr muito esse risco de vou para o futebol, fica aí, segura a onda, o filho é seu. E nós sabemos que isso acontece constantemente. Quando é bonitinho, cheirosinho, meu filho me dá, quando está lá todo sujinho, chorando, gritando, ou desorganizado, comportamento desorganizado, o homem você vê que a maioria, nós não vamos generalizar, se afasta do movimento. E, no entanto, seria o quê? Os dois ali tentando organizar o filho, dividindo tudo, é meu, é seu, é nosso, vamos lá, vamos para frente, vamos conversar, vamos educar. Então, assim, é toda essa questão, mais algumas, né, mais outras também, traz essa solidão para a mulher. Porque é real, a Cássia. Ela sente essa solidão desde a gravidez, pós-gravidez, e muitas vezes nós sabemos que a depressão pós-parto, ela vem de um compromisso maior, de um peso maior e o sentimento de o que vou fazer agora, qual caminho tomar? Eu tenho uma criança, uma responsabilidade tão grande, né? E nós percebemos isso sim. Infelizmente, no caso das crianças atípicas, nós percebemos muito mais, né? Quando a criança vem com a deficiência, quando a criança vem com Down, autismo, ou alguma deficiência visual, auditiva, sabemos que já no útero tem como detectar, né? Ou quando a criança nasce muito novinha, e quando o pai, geralmente o pai, quando recebe esse diagnóstico, eu percebo muito isso, porque eu sou a pessoa que muitas vezes passo esse diagnóstico para o pai, eu monto uma hipótese diagnóstica que vai num laudozinho para o médico, e o médico que faz o papel de laudar essa criança, mas a partir de um trabalho que foi colhido tudo ali da família, da criança, comportamento, observação e o próprio material, né? Que são os testes. E ali, questionários, a gente faz uma gama de informações para enviar para o médico. E aí, quando a gente envia essas informações para o médico, dali o médico tira esse laudo. Mas ali eu já tenho que falar, olha, o caminho, pai, é esse. O caminho, mãe, que nós chegamos foi esse. E aí vai para o médico, para o neuropsiquiatra ou psiquiatra infantil, e lá ele vai laudar. Mas eu encontrei até aqui esse caminho. E muitos choram, muitos ficam surpresos, muitos aceitam e outros não aceitam. Simplesmente não aceitam. Pensando, né, a gente tem uma questão cultural muito forte, que Sim, parece que eu percebo isso, né? Assim, o quão é difícil amadurecer, né? Amadurecer envolve uma série de questões, desde questões que não foram bem resolvidas durante a infância, né? Porque esse homem e essa mulher não provavelmente tiveram também pais maduros, e aí não vem uma questão de culpa, né? Vem uma questão realmente de evolução, de enfim, a sociedade caminhando e a passos lentos, né? Então, a falta de pais maduros, filhos imaturos que demoram a perceber que precisa, que agora é hora de ser adulto e de assumir aquela criança, né? Então a gente vê que vem uma coisa vindo lá de trás, né, Márcia? Assim, ó, vem vindo, e aí quando chega o filho, você tem a grande oportunidade da vida. Agora eu vou amadurecer, vou aprender com essa criança, porque obviamente não, antes da criança nascer, esse pai e essa mãe não tem, por mais que leiam livros, não sabem o que é educar, amar. Então, é só realmente quando essa criança chega, né? Então, quando nasce a criança,
esses pais também estão aprendendo, e é uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade para as pessoas, fazerem terapia, porque eu acho que é a terapia que vai dando repertório, que vai reconhecendo, que vai tirando máscaras, que vai expondo dores com muito carinho, na medida em que aquela pessoa consegue lidar com aquilo. Então, conforme ela vai se fortalecendo, né, tem uma musculação emocional, né, conforme você vai se fortalecendo, você vai percebendo outras dores e vai trabalhando, e você vai crescendo com o seu filho. E você vai, eu acho que essa é a grande beleza de ter filhos. Sim, Mas esse é o mundo ideal. Hoje a gente sabe que por mais que se tenha, por exemplo, trabalhos no SUS que ofereçam terapias gratuitas, ainda não é uma coisa acessível a toda a população. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, sabe. Eu acho que, assim, sim, com o trabalho certeza. o trabalho do professor e do psicólogo devia ser o mais o mais valorizado, porque é isso, você está lidando com vidas, né. E aí quando você recebe, por exemplo, você falou que estava trabalhando com um casal recentemente. Quando esse casal vai para terapia, esse casal tem a intenção de resgatar esse relacionamento e transformar a vida da família melhor, ou esse casal, "Não, não, não, não está dando certo, a gente veio aqui, mas não adianta nada", como é que eles chegam? Olha, Cássia, a terapia de casais, para casais, é um divisor de águas, né? Muitas vezes esse casamento, ele é recuperado, ele é dado uma continuação, ali eles conseguem fazer um marco zero através da terapia e dar continuidade. Outras não. Outras eles decidem que realmente não dá para continuar. E o terapeuta de casal, ele tem que não se frustrar nesse momento. Como, por exemplo, eu falei, não é sobre falha, é sobre a bagagem de cada um, é sobre o que esse casal construiu enquanto juntos. Porque existem casais que funcionam muito bem, cada um em sua casa. E outros não, funcionam muito bem juntos. Então, esse casal que funciona muito bem, cada um em sua casa, separadamente, não estamos falando agora sobre filhos, estamos falando agora sobre a questão do relacionamento casal, que é onde inicia tudo, né? É a base da família. Porque se tem um casamento forte, uma união forte, mesmo que não sejam casados, mas que estão decididos em ter filhos e fazem uma estrutura forte, ali nós teremos famílias fortes. É como adoção, que também é uma palhinha que eu vou dar aqui. Trabalhei muito tempo com adoção, quase 6 anos, como psicóloga de uma instituição de criança de 0 a 12 anos, instituição mista. Quando eu trabalhava com os casais a questão da adoção, o que eu passava para eles, como eu trabalhei também nessa época, né, tive a oportunidade de passar a adoção, né, para casal é, homoafetivo, né? E aí, como teve dois também, né, homossexuais, que tiveram dois rapazes que hoje eu converso com eles, foi uma adoção maravilhosa, tá? Maravilhosa. Hoje, essa semana, um deles ligou para mim e falou: Olha, Macia, meu filho já está com 18 anos, está pensando em casar, já está namorando. Eu quero te falar isso, que ele já está querendo namorar. Quando nós fizemos a adoção, foi tudo questionado, a questão da liberdade da escolha, tanto para a criança, né, quanto para eles também. Foi tudo conversado ali, a questão da escolha, né, da escolha que, né, da autoafirmação, da sexualidade, e eles falaram: o que ele quiser ser, ele será, ele está livre. E agora eu encontro, né,
uma pessoa falar, né, ele vir falar comigo que o filho está pensando em casar, você imagine como eu me sinto. Aquele trabalho que nós fizemos ali, daquela adoção, como eu me sinto. Então, assim, a questão do casal, né, em si, na terapia, é uma coisa maravilhosa, mas nós precisamos entender que eles decidem seguir, eles decidem estar juntos, eles irão decidir, por quê? A união de duas cabeças, duas pessoas no mesmo ambiente, não é fácil. O convívio não é fácil. É muito fácil você levantar, morar sozinho, ir lá, sua escova de dente, tua pasta de dente lá bonitinha, lá, retinha. Agora, quando você une duas cabeças, a pasta de dente fica como? Toda torta. Aí você vai lá, eu gosto da tão bonitinho, o banheiro lá, né, todo arrumadinho, tudo de crochêzinho, mas quando tem outra pessoa, você gosta da tampinha fechada, o outro gosta da tampinha aberta. Então, são essas coisas que o dia a dia nos leva a entender se são suportáveis ou não. Às vezes, na vida do casal, o homem quer um filho, a mulher não. A mulher quer preservar a natureza dela, o corpo dela, como antes, não sendo mãe. Às vezes, a mulher quer ser mãe, o homem não. O homem quer continuar viajando, tendo aquela liberdade, que para ele é uma liberdade estar ali o casal, viajando, curtindo, e um filho seria para ele, no momento, não seria legal ter um filho, porque ele tem outros planos para o casamento. Então, assim, é uma mescla de tudo. Quando a gente trabalha com casais, com família, o família, então, que vem um filho, o pai e a mãe, ou dois filhos, um pai e a mãe, a gente percebe uma cabecinhas coloridas. Uma é vermelha, outra é azul, outra é amarela, outra é verde. Aí a gente começa assim, nossa, gente, olha como cada um pensa. Aí nós vamos perceber conflitos de gerações. Gente, olha, descobrimos o problema da família, conflitos de gerações. O pai não está sabendo lidar com o adolescente, a mãe não está sabendo lidar com o adolescente, o pai está pressionando muito. Então, essa semana, na terça-feira, eu vou trabalhar com as mulheres a questão da autorregulação, porque nós precisamos estar regulados para a gente conseguir equilibrar e ajudar o outro também a se regular. Se em casal ou em família, se um desregular, Cássia, é o suficiente para a família toda desequilibrar. O pai ou a mãe desequilibrado, filhos desequilibrados. Né? Mãe depressiva, com depressão, pai com depressão, sem tratar, segue filhos com depressão. Mãe, pai com síndrome de pânico, sem tratar, segue filhos com síndrome de pânico. Então, para você ver a energia da família, como a família tem que estar sincronizada, né? Nas horas maravilhosas e nas horas que precisa de tratamento e nas horas da dificuldade. Em todos os momentos, precisa-se ter um equilíbrio linear para que essa família funcione muito bem. Uma mãe e um pai que grita muito, segue-se filhos que gritam muito. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer casal surdo, né? Eles falam muito alto. E quando tem os filhinhos não são surdos, mas falam muito alto. Né? Nós somos seres, nós nascemos para viver em grupo. E nós aprendemos em grupo, com o outro. Então, não é diferente no contexto familiar. O que você falou de se regular é tão importante, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, né? As pessoas saberem se regular. E isso só vem com autoconhecimento, porque senão eu vou ficar reagindo o tempo inteiro. Em algum momento eu tenho que parar de reagir, mas se assim, o outro está falando desse jeito comigo, e aí eu tenho um autoconhecimento e falo, pera, mas isso deve ser com ele, isso não deve ser comigo.
ele não sabe se autorregular e eu estou tentando me autorregular. E eu não vou aceito esse tratamento, eu me recolho e em outro momento a gente volta a conversar. E esse processo todo, né, por isso que eu amo a psicologia, porque é um trabalho, não é assim: "Ai, hoje eu estou decidida que nada vai me abalar". Não existe isso. Você tem que é um trabalho, é uma musculação. Você vai fazendo um pouquinho, até um dia que você fala: "Nossa, hoje eu tô melhor, hoje eu não me abalo tanto com certas coisas, hoje eu sei a hora de falar, sei a hora de me recolher". Então, é um exercício mesmo. Isso, convivendo, e ainda quando você falou um verde, um azul, um vermelho e um amarelo, é ainda mais Arco-íris. é ainda mais desafiador, né, Sim. porque a gente não tem, eu fico olhando, a gente não tem maturidade para as diferenças ainda, enquanto sociedade, né. E aí, quando a diferença está dentro de casa, né, eu não gosto do jeito que aperta a embalagem do creme dental, né, eu não gosto do jeito que larga uma coisa, que larga outra, você vê, são detalhes que a gente já começa a se angustiar pelas diferenças, que dirá em diferenças grandes como essa que a gente está falando, né, um aceita o filho como é, o outro não aceita, isso sem, apresentar nenhuma síndrome e sem nenhum traço, físico ou então até mesmo, neurológico, já é difícil, né, quando o filho é diferente, né. Então eu vejo assim, por exemplo, às vezes, eu vejo mães extremamente vaidosas, impecáveis, e a filha tá com um jeans rasgado, tá com uma camiseta larga, e isso já gera um conflito. Como é que a gente entra na comunicação com essas famílias? A comunicação, ela é o essencial. Comunicação, o diálogo, ele é o primeiro que precisa estar presente em qualquer tipo de relação. Porque, como você falou, hoje nós percebemos que as pessoas não conseguem nem respirar adequadamente. Às vezes, nós nos encontramos também nesse contexto, da gente estar sentindo ofegante. Eu tive uma experiência que eu falei com uma menina assim: você se acalme, porque você está se afogando. Você está se afogando fora do mar, fora da piscina. Você está se autoafogando. E aí eu tive que regular ela não é autista, porque eu atendo autistas também adultos. Ela, sem ser autista, eu tive que fazer um trabalho de respiração para ela se regular. Quando eu falei para você do creme dental, é porque eu já presenciei uma briga em casal, né? De um casal por conta do creme dental. Ele Nossa. amassava todo e ela esticava, ela botava ele todo esticadinho. Então, ela falou: ai, que saudade! Quando eu morava sozinha, você não estava em minha vida. Foi onde houve assim o boom do momento e eles Nossa. perceberam que precisavam estar, né, juntos, estar em terapia. Mas assim, o equilíbrio, a autorregulação é importante. Por quê? Porque cada um de nós temos a nossa bagagem. Essa bagagem você nasceu, ela começa a ser construída ao longo do tempo. E quanto mais idade, mais fases você vai passando, mais a sua bagagem vão acrescentando mais coisas, mais sentimentos, mais dores, mais crenças vão ali, ó, trazendo. E quando você chega no momento de uma dor intensa na sua existência, você precisa deixar essa bagagem. Você precisa soltar. Nós precisamos aprender a soltar, coisa que é muito difícil, Cássia, É, o ser humano, soltar. E é aí a gente verdade. percebe isso no nosso dia a dia.
trabalhando com pessoas, ouvindo pessoas diariamente, nós percebemos isso, o quanto nós deixamos tudo que nós acreditamos por conta do outro. O quanto a dependência emocional faz com que nós venhamos nos jogar nos braços do outro. E às vezes o outro nem é merecedor, nem vai conduzir a sua vida como se você própria conseguiria conduzir. Então, o momento das emoções, o boom das emoções, eu sempre oriento. Você não está bem emocionalmente, você não assine nenhum documento, não faça nenhum trato e não siga a sua vida na parte de uma estrutura que você vai levar para sempre. Você não pode fazer negócios se você não estiver bem emocionalmente, porque tudo são influências. Como nós estávamos falando aqui, a influência do passado. Estamos vivendo um presente que está sendo construído hoje, está sendo construído porque nós duas tivemos um passado. E esse passado fez com que chegássemos até aqui. Então, nós não podemos pautar o hoje no futuro. Então, se esse passado ele foi mal construído, foi mal levado, não foi tratado, as emoções não foram tratadas, e tivemos assim, deixa a vida me levar, né? O nosso amado Pagodinho, Zeca Pagodinho. No final, essa questão deixa a vida me levar, a conta vai fechar, mas as cobranças virão. E aí não sabemos como vai acontecer, porque existe o ônus e existe o bônus. Na vida emocional, na vida material, em todo o contexto das nossas vivências. E quando nós temos o ônus, tudo bem. Quando vem o bônus, o que a gente faz? A gente quer pegar e jogar para o outro. E aí é um momento que, quando o outro nos devolve, a gente não tem como fazer. Então, a terapia, as pessoas falam, mas eu vou falar, eu vou me expor, eu vou estar falando com uma pessoa que eu nunca vi. Que bom. É ótimo você falar para uma pessoa que nunca viu. Que você nunca viu, que não tem contexto nenhum das suas vivências. Essa pessoa ela vai estar simplesmente apta a te ouvir, a caminhar com você, te orientar às vezes, porque às vezes a gente precisa dar uma orientaçãozinha. Eu, então, sou terapeuta TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, eu trabalho com psicoeducação, é trabalhinho para casa, é tarefinha. E aí, por quê? Porque o visual, é muito bom você trabalhar com a audição, mas o visual, para muitas pessoas, é muito mais, tem muito mais sucesso o seu trabalho, é muito mais eficaz o visual para algumas pessoas do que só ouvir, só audição. Então, enquanto psicólogos, nós precisamos entender onde está o seu aprendizado, qual é a sua facilidade? É no visual, né? Ou é na audição? É na visão ou na audição? E aí a gente pega esse gancho e vamos começar a trabalhar onde você tem mais facilidade de captar e internalizar o que é preciso. Sim, eu acredito nisso, né? A gente tem na psicologia várias abordagens. Sim. E aí você precisa encontrar a abordagem que mais se encaixa com você, né? Para algumas pessoas é a TCC, Claro. que organiza muito, né? A vida prática, coloca a Sim. pessoa num prumo para aquilo que ela tem maior dificuldade, e para outras pessoas é junguiana, para outras pessoas e aí vai indo, né? Psicanálise maravilhosa. Sim, transpessoal, tem várias hoje, gente, tem um cardápio de terapia, só escolher, vamos lá, experimenta Tem uma qual que que é é melhor, né? existencial, que eu também sou dessa linha existencial humanista, com ênfase na pessoa. É uma linha que eu amo. Do Carl É o Rogers. Carl Rogers, que a Amo gente Carl Rogers. porque ele trabalha com o movimento do ser no mundo, é o movimento que você tem da existência, é uma terapia que te leva para você entender a leveza de como seu ser se movimenta no mundo, É isso. sem você pesar e ser pesado, entendeu? Porque às vezes você
pesa muito para o outro, e às vezes você recebe aquela pessoa que pesa muito para você. E aí, essa terapia existencial humanista com ênfase na pessoa, você se insere, né, no mundo como um ser participante de todas as partes, É isso. porém com aquela leveza, com aquela coisa assim, muito voltada, né, conectada com a natureza, conectada com outro ser. É muito bacana também. É. A abordagem centrada na pessoa é maravilhosa. Eu já Sim, fiz curso de ACP. Aqui em São Paulo a gente tem o Encontro ACP, que é uma escola maravilhosa. olha que bacana. Atualmente eu estou fazendo outro curso com eles, que Olha é que de bacana. que é de letramento racial. Então você percebe assim que a gente está, a psicologia tem um cardápio mesmo, né? Você vai lá, escolhe aquela que mais se encaixa e depois você pode mudar para outra. O importante é fazer. É porque a TCC, o que me levou para a TCC foi a questão do autismo, Sim. porque nós precisamos trabalhar com estímulo, respostas e condicionamentos. Hoje eu trabalho com AVDs. AVDs que eu falo porque as meninas falam, Macia, você bota sempre no S. Eu falei, sabe por quê? Porque é tanta atividade diária que a gente tem que treinar eles, porque não é só uma, né? Então é AVD, né? É, Atividade da vida diária. Então eles precisam disso, precisam estar, vamos dizer, né, enquadrado na sociedade, conseguir entrar num restaurante sem se desorganizar, conseguir ir em alguns lugares sem se organizar. E aí o ABA, né, é um treinamento de comportamento. Então a equipe, quando a equipe ABA trabalha, ela trabalha ali afinando, ensinando aquele comportamento por repetições, para que aquela criança, aquele autista venha entender e reproduzir. Hoje eu não estou trabalhando efetivamente com aba, mas utilizo o aba quando eu pego um autista, sempre estou utilizando alguma coisa do aba, mas não estou dentro de uma equipe aba hoje, até por aham, conta da neuropsicologia. uhum. Maravilha. Macia, queria saber se você quer deixar algum recado aqui, uma mensagem Lógico, para quero os deixar nossos assim. ouvintes. Nós iniciamos falando sobre o divórcio, falamos um pouquinho sobre tudo, foi maravilhoso, tá? Adorei estar aqui, já com muita gratidão em meu coração, tá? Por você, por Denise, por estar aqui falando para esse público, né? Que eu acredito maravilhoso, pessoas que querem aprender, querem crescer. E eu vou deixar algo do divórcio, sobre o divórcio, porque é um tema bem forte, é um tema que é preciso estar sempre falando, sempre nas redes sociais, estar sempre trazendo esse tema, porque as pessoas ainda não entendem como se relacionar, como se fortalecer, como se autorregular, e a família precisa de casais regulados, famílias estabilizadas, famílias fortes. Os nossos adolescentes precisam disso. Os nossos adolescentes não precisam que chamem aborrecentes. Eles nunca foram e nunca serão. Não gosto desse tema, não gosto desse tema aborrecente. Essa questão, né, essa fala, porque é uma É fala desrespeitoso, né? desrespeitosa. Então, Sim. eles são seres que nós passamos por essa fase da vida, eles estão numa fase muito complicada, questão de hormônio, questão de cabecinha, emocionalmente, e eles precisam de acolhimento, como também nossas crianças com proteção e nossos adultos com cuidado, porque os adultos de hoje foram as crianças de ontem que foram tratadas ou não. E a nossa sociedade precisa de pessoas o quê? Curadas. A fala é essa. Nós precisamos ser curados. Então eu vou deixar aqui. Ó, eu vou até pegar uma colinha, tá, gente? O divórcio, ele não afeta só o casal, mas toda a família. A falta de diálogo gera insegurança e confusão na criança, no adolescente, que leva para a vida adulta. O filho precisa ser incluído na comunicação de forma adequada à idade. É muito importante, porque dependendo da idade que esse divórcio está acontecendo, essa criança ela precisa
de acordo com a idade dela, esse divórcio precisa ser levado pelos pais e ali trabalhado. Ela não está à parte, até porque ela está dentro do sofrimento, está dentro do processo. Os adultos subestimam muito a inteligência e a atenção de uma criança. Uma criança ela pode estar no quarto, a Verdade. conversa na cozinha e ela vai captar. Por quê? Eu falo que elas são grandes esponjas que tudo vai captando e tudo vai sugando de todo o canto da casa. Então, para os casais, cuidado com seu filho. Independente de estar junto ou não, você tem um filho, 2 filhos, não sei quantos, mas eles precisam estar à parte da confusão e dentro do coração. É isso aí, perfeito. Linda a mensagem, linda a mensagem. Muito obrigada, Macia. Adorei te conhecer por aqui. Espero te receber outras vezes. Uma alegria, Sim, viu? com Um certeza, com grande beijo certeza. para você. Eu estou muito grata também pela oportunidade e mais uma vez, né, adorei estar aqui com vocês. Estou sempre que possível e combinando e tudo, estarei aqui sim. Sempre trazendo um tema com essa alegria com você. Amei, amei estar aqui com você, tá, Cássia? É um prazer te conhecer também. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Um grande beijo, querida. Tchau, Tchau. tchau.